Pessoal, é o seguinte, eu percebi que muitos de nós cristãos estamos muito preocupados em ter a razão sobre se a salvação se perde, sobre apontar se algum irmão acredita que a salvação não se perde, que se perde. A minha percepção é a seguinte: a gente tem que se preocupar no relacionamento íntimo com Deus, em ter o meu devocional, em fazer meu devocional em casa, em ter uma intimidade com Deus, em ler a sua palavra, em orar e meditar constantemente na palavra, fazer jejum, fazer oração, porque aquilo vai me aproximar de Deus. Então, mais importante do que você ter razão sobre fulano de tal, sobre você ter uma postura firme de que a salvação não se perde, de que fulano de tal está errado, é você enxergar para si mesmo como é o seu relacionamento com Deus, como é o grau de renúncia da sua vida a respeito das coisas de Deus. Porque a Bíblia fala, justamente na pregação de domingo, em Lucas 14:33, que eu vou ler aqui. Lucas 14:33. Diz assim: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Ou seja, o primeiro passo para falar assim de você mesmo, não, eu sou discípulo de Jesus, é renunciar a tudo. Renunciar a tudo significa tudo mesmo. Então, é mais importante o seu grau de renúncia. Se você tem renunciado às suas paixões, seus desejos, as coisas que você gosta, a marca de roupa que você ama vestir, os lugares que você quer viver, o seu carro, o seu dinheiro, a sua empresa, aquelas paixões. Se você renunciar a tudo, só assim você se torna discípulo de Jesus. Não é a sua opinião a respeito a essa situação que vai te tornar uma pessoa mais espiritual. Aqui na Bíblia diz em 2 Coríntios 5:17, de modo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em quem? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Isso fala sobre o nosso pecado, tudo o nosso passado, o que a gente fez, as coisas onde a gente pisou, está tudo no passado. Mas também fala sobre meu grau de entrega. Se eu estou em Cristo, eu renuncio a tudo. Eu sou nova pessoa. Eu não pertenço mais ao meu passado, às coisas que eu fiz. Eu volto a falar, isso aqui é muito mais importante do que eu ter minha própria opinião de que eu estou certo, de que minha opinião é a válida, é a melhor que tem. Outra coisa aqui, ó, Gálatas 5:24. Os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Você realmente está em Cristo? Você realmente é um cara que você bate no peito e fala assim, eu estou em Cristo? Porque aqui fala que quem pertence a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Quais são esses desejos, essas paixões que mexem com você, essas paixões que você às vezes fala assim, eu nunca vou conseguir fazer isso, eu nunca vou conseguir renunciar àquilo. É aquilo que Deus quer, que você renuncie, que você saia fora. E por que eu estou falando isso? Eu não estou falando que a doutrina, a sã doutrina é importante, você ter... Não, claro que sim, é importante. Realmente, isso não me beneficia em nada se a minha vida não for uma vida de santidade. Se na minha vida não tem amor, não tem misericórdia pelas pessoas que estão se perdendo.
Se passou o ano inteiro e eu não preguei de Jesus para ninguém, de que serve para você ter essa ideia de que adianta para você ter essa ideia, essa razão sobre esse assunto? Se você não tem paixão pelas pessoas que estão se perdendo até dentro da sua família, você não quer intimidade com Deus, você não quer renunciar aos seus desejos carnais, mas você quer ter razão. Não, isso aqui é o correto. Continuou, Tiago 1,14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que significa concupiscência? Concupiscência significa aquela coisa que você tem uma fraqueza muito grande. Alguns de nós temos fraqueza na área sexual, alguns de nós têm fraqueza na área emocional, na comida, na glutonaria. Temos fraqueza nossa boca, nossa forma de falar, carência, ansiedade, não sei. Mas cada um de nós é atraído pela sua própria concupiscência. Cada um é tentado, tá? Você pode estar em Cristo, você está tendo intimidade com Deus, mas você é tentado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o que? O pecado. Então, vou explicar para vocês o mais fácil isso aqui. A concupiscência entra na mente. Você é atraído na fornicação, na pornografia, masturbação. Então, a concupiscência abre aqui, ó, as brechas. Aonde você assiste os vídeos, que tipo de conteúdo você assiste, você está abrindo brecha. Você assiste YouTube, tá tudo bem, mas às vezes você assiste um vídeo que tá tão explícito aquele negócio e aquilo, você ativa um negócio, a sua concupiscência. Aí a pessoa começou a maquinar a fornicação, começou a pensar, abriu brecha, já entrou. Aí o que acontece? Havendo concupiscência concebido, dá à luz ao pecado. Vou explicar de outra forma. Sempre eu falo que as armadilhas de Satanás são, primeiro, a distração. A distração. A primeira coisa que Satanás quer fazer para te desviar do seu propósito é distração. O que é distração? É quando você precisa fazer alguma coisa, sua tarefa, seu trabalho, e você se distrai. O rei Davi estava na parte de cima do palácio, na sacada. Ele tinha que ir para a guerra, mas decidiu ficar em casa. O que acontece? Ele se distraiu, viu a mulher nua, aquilo gerou nele concupiscência, gerou nele o pensamento. O pensamento gerou nele o quê? O adultério com a mulher. Pegou a mulher, pediu para levar para casa dele e ele ficou com a mulher. Então a concupiscência concebeu e deu à luz o quê? O pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Fala de morte espiritual. Então Davi ficou com a mulher engravidou, depois Davi mandou matar o marido da mulher, e isso gerou uma consequência, uma maldição na vida do Davi, que os filhos dele, o filho de Davi, na mesma sacada, fornicavam com as mulheres do Davi. Imagina a consequência horrível desse pecado. Então, meu irmão, você pode estar na sua igreja cantando, você pode estar servindo, você pode ir todo domingo no culto, no sábado, meu irmão, mas você pode estar morto espiritualmente. Isso é o mais triste. Você pode estar lá, meu irmão, de boa, mas você está cegado pelo pecado, está morto espiritualmente, você não sente vontade nenhuma de ler a Bíblia, você chega em casa, você não lê a Bíblia, você não ora, só vai na igreja num domingo só para me sentir bem, mas você não quer renunciar a nada. Tem muitas feridas suas que
e que estão aí na sua vida, mas você não quer ajuda, não quer abrir o coração com o líder, você não quer ser curado realmente, você não quer renunciar às coisas que você gosta. No fundo, você sabe o que você tem que fazer, você tem que renunciar às suas paixões, seus desejos. Então, esse vídeo é para esse tipo de pessoa que tem essa mentalidade de discussões, de contenda sobre a doutrina de que isso aqui está certo, outro. Mas, gente, o mais importante é a nossa paixão por falar de Deus para as pessoas, a nossa misericórdia. Você está orando por pessoas na sua casa, você intercede por pessoas que estão lá se afundando no pecado. Você intercede em casa por essas pessoas, porque isso é o mais importante. É o amor, é a paixão que você tem por falar de Deus para as pessoas. E eu volto a ler Lucas 14:33. Qualquer de vocês que não renunciar a tudo, outro verso fala assim, que qualquer de vocês que não renunciar a pai e a mãe não é digno de ser meu discípulo. Renunciar a pai e mãe. Imagina você renunciar a coisa que você mais ama na vida. Por que tá falando renunciar a pai e mãe? Como que eu vou renunciar a minha mãe, pô? A minha mãe eu amo. Eu nunca vou renunciar a minha mãe. Deus realmente está interessado em que você, o primeiro ministério do céu é a sua família. Sua esposa, seus filhos, você tem que cuidar, você tem que ser o sacerdote, você ser o sacerdote que sempre está levando incienso. O que significa isso? Ter um altar em casa e você ser o sacerdote. O sacerdote naquela época atrás era o que pegava o fogo, jogava o sangue no altar, no sacrifício mesmo. Essa função do homem na casa. Ter essa chama acesa do Espírito Santo em casa. Então, se eu não renunciar minha mãe, meu pai e minha mãe por Jesus, eu não sou digno. Porque às vezes Deus vai te pedir a tua empresa. Às vezes Deus vai te pedir a tua profissão. A coisa que você mais ama, Deus às vezes vai te pedir. Vai para tal lugar. Ai, mas não conheço. Vai. E Deus é assim. Então, eu queria deixar essa mensagem para todos vocês. Se inscreva nesse canal. E se você quiser compartilhar essa mensagem para alguma pessoa que esteja precisando ouvir isso, pode enviar. A gente se vê no próximo vídeo.